Bom, dando continuidade ao nosso módulo 2, onde nós abordamos o dimensionamento de condutores de baixa tensão. A partir de agora a gente vai iniciar o método 3. Já vimos anteriormente os métodos 1 e 2. Método 1, ampacidade. Método 2, critério da queda de tensão. E agora, finalmente, o método 3 é o critério da capacidade de curto-circuito. Nós vamos observar que esse critério ele tem duas subdivisões. Na verdade, nós precisamos analisar o critério da capacidade de curto-circuito sob duas óticas. E a gente vai, a partir de agora, estudar isso em detalhes e ver que óticas são essas. Com base na corrente de curto-circuito, podem-se admitir dois critérios básicos para o dimensionamento da seção do condutor. O primeiro, a limitação da seção do condutor para determinada corrente de curto-circuito. Então, a ideia fundamental aqui, gente, é a gente analisar se uma determinada seção de condutor ela suporta toda a energia de um curto-circuito sob determinadas condições. Ok? Então, quando nós vamos analisar, fazer esta análise inicialmente nós precisamos responder a essa pergunta: será se para estas condições de curto-circuito a minha seção de condutor, que até agora foi dimensionada, ela suporta transportar toda essa energia? Então, vejam que eu estou falando em condições de curto-circuito. Não pode ser qualquer curto-circuito. Eu preciso analisar que condições são essas. E aí, de que condições eu estou falando? Eu estou falando de tempo de atuação da proteção. Isso aí influencia demais. Ou seja, se eu estou utilizando uma proteção mais lenta ou se estou utilizando uma proteção mais rápida, isso faz toda a diferença para o dimensionamento do condutor, segundo esse primeiro subcritério, digamos assim, limitação da seção do condutor para determinada corrente de curto-circuito. Isso faz toda a diferença, porque quanto mais rápido a minha proteção atuar, menos energia aquele condutor precisará transportar. Ok? E quanto mais lenta a minha proteção atuar, mais tempo exposto a uma condição adversa aquele condutor estará. Ou seja, a sua isolação estará mais suscetível a apresentar problemas quando ele está exposto a uma maior quantidade de energia. Ok? Então eu preciso responder essa pergunta. Será se essa seção do meu condutor está apta a transportar todo esse pacote de energia para essa condição de curto-circuito? Qual é a condição de curto-circuito? É a corrente máxima curto-circuito fase terra que eu posso atingir. Isso aí é calculado. Na próxima unidade, no próximo módulo 3, nós vamos aprender como se faz isso. Por enquanto, a gente vai trabalhar com valores que o exercício vai fornecer, mas daqui a pouco a gente vai aprender a calcular. Tá certo? Então, baseado num valor máximo de curto-circuito fase terra e baseado no tempo de atuação da minha proteção, será se essa seção deste condutor está apropriada? Então, essa é uma primeira pergunta que a gente tem que responder. Segundo subcritério, limitação do comprimento do circuito em função da corrente de curto-circuito. A ideia para esse subcritério, pessoal, é que nós possamos responder a seguinte pergunta: será se o meu condutor, com a seção que eu dimensionei, e o comprimento do circuito inerente à minha carga, tá certo? Ou seja, o comprimento do meu circuito é o comprimento do meu condutor. Será se toda essa impedância resultante do comprimento desse condutor que eu acabei de mencionar, a seção, não irá ser uma impedância tão alta a ponto de mascarar o meu sistema de proteção?
Em outras palavras, quando da ocorrência de um curto-circuito, onde o meu sistema de proteção precisava atuar, o meu sistema de proteção poderá não atuar em função da alta impedância resultante do comprimento desse circuito. Isso significa dizer que, apesar de eu ter uma situação de curto-circuito, eu tenho uma situação complexa, onde eu preciso que o meu sistema de proteção atue, ele não atua porque ele não enxerga aquela condição como um curto-circuito. Porém, eu tenho um curto-circuito, eu tenho uma condição adversa, eu tenho um perigo para pessoas e perigo para instalações de uma maneira geral. Então, eu preciso responder se aquele comprimento de condutor, ou, em outras palavras, comprimento do meu circuito, o circuito que está alimentando aquela carga, onde a proteção precisa estar protegendo, ok? Contra sobrecorrentes. E aqui a gente está especialmente estudando o curto-circuito. Então, contra sobrecorrente, contra curto-circuito. Eu preciso que a minha proteção esteja enxergando todas as condições onde possam acontecer tanto uma sobrecorrente quanto uma situação adversa de curto-circuito. Existem situações onde esse comprimento ele vai ser tão alto que a impedância desse circuito poderá mascarar o sistema de proteção. E isso a gente não pode deixar que ocorra. É por isso que, para esse critério, a gente calcula qual o comprimento máximo que o circuito pode ter. O outro critério, o primeiro critério, ele me diz qual a seção mínima do condutor para uma determinada condição de curto-circuito. E este critério diz, para essa mesma condição de curto-circuito analisado no subcritério 1, eu vou te dizer que o comprimento máximo do meu circuito para que a proteção atue sem problemas é tanto, é X, é L metros. Ok? Então, nós precisaremos analisar o critério da capacidade de curto-circuito sobre esses dois subcritérios, sobre essas duas óticas. Então vamos ao primeiro, limitação da seção do condutor para determinada corrente de curto-circuito. E ele diz, é compreensível que os condutores que foram dimensionados para transportar as correntes de carga em regime nominal, ou regime normal, como queiram, tenham grandes limitações para transportar as correntes de curto-circuito. Então aqui a gente está falando da integral de Joule, pessoal, a quantidade de energia que aquele condutor vai poder transportar. Quando eu calculo uma condição adversa, uma condição de curto-circuito, ok? Eu estou dizendo, olha, esses meus equipamentos, esses meus dispositivos de agora para frente, ou seja, a jusante, eles não têm condição de suportar uma quantidade de energia superior a tanto. Então, é isso que a gente está falando, em outras palavras, quando a gente faz esse cálculo, tá certo? E ele até lembra que em determinadas condições de curto-circuito, essas correntes elas podem alcançar valores até 100 vezes os valores das respectivas correntes de carga, das correntes nominais desses mesmos circuitos. Bom, então aqui para esse primeiro subcritério, nós vamos mostrar duas maneiras de se calcular a área dessa seção transversal do condutor. A primeira delas, uma maneira gráfica, e a segunda, uma maneira analítica, através de uma equação. Essa metodologia gráfica é através dos gráficos fornecidos pelo próprio fabricante. O fabricante ele faz uma porção de testes
em toda a sua linha de produção e ele te fornece nas folhas de dados curvas. E a partir dessas curvas é possível extrairmos várias informações sobre os condutores. Ok? Então vamos lá. Os gráficos que seguem permitem determinar, são justamente esses que eu falei. A máxima corrente de curto-circuito admissível no condutor, a seção do condutor necessária para suportar uma condição particular de curto-circuito, mais uma vez, enfatiza a questão do particular, corrente máxima de curto-circuito fase terra, tempo de atuação da proteção. Quanto mais tempo demora para a proteção atuar efetivamente, mais tempo o meu condutor fica exposto a uma condição adversa. Tempo máximo que o condutor pode funcionar com uma determinada corrente de curto-circuito sem danificar a isolação. Danificou a isolação, pessoal, acabou o condutor. Okay? Existem testes para você verificar a isolação de um determinado condutor. É bem verdade que esses testes eles são mais comuns, tá certo? Para os condutores que operam em média tensão. Média para cima, né? Média alta, extra alta, por aí vai. Então aqui a gente está vendo um conjunto dessas curvas, ok? E a fonte aqui é a Wirex Cables, que nós temos o site dela também. Correntes máximas de curto-circuito no condutor, isolação em PVC, temperatura de operação em serviço contínuo igual a 70 graus Celsius. Isso aí ele fala uma observação. Valores válidos para condutores de cobre e conexões prensadas ou isoladas. Mas eu queria destacar aqui para vocês a seguinte coisa. Nós temos aqui, nesse eixo vertical, corrente de curto-circuito em kA. Então a gente tem aqui desde 100 amperes até 200 kA. Okay? E nós temos aqui seção nominal do condutor em milímetros quadrados, desde 1 milímetro quadrado até 500 milímetros quadrados. E nós temos várias curvas indicando aqui os ciclos, tá certo? O tempo de atuação da proteção, ou seja, o tempo que esses condutores irão ficar expostos a uma condição de curto-circuito. Então, vou pegar aqui uma condição qualquer. Vou dizer, olha, eu tenho aqui um curto-circuito de 6 kA e, digamos, ele vai passar aqui 2 ciclos, aproximadamente 33 milissegundos para a atuação da proteção. Okay? Aí ele vem aqui, ó, aproximadamente eu precisaria de uma seção de 10 milímetros quadrados para que ele suporte essa quantidade de energia. A exposição a este curto-circuito de 6 kA durante aproximadamente 33 milissegundos. Perfeito? Então são essas as informações que a gente pode retirar desse tipo de gráfico. Aqui as mesmas condições, tá certo? Gráficos semelhantes, porém a isolação mudou. Eu tenho aqui isolação em EPR, HEPR ou XLPE para temperatura de operação de serviço contínuo, 90 graus Celsius. São as mesmas informações, é lógico que as curvas são distintas, porque esses daqui, como são isolações melhores, eles suportam mais tempo, mas é bastante semelhante a maneira que a gente extrai as informações. Igualzinho. Ambas são iguais. Então ele diz, nas observações, olha só, valores válidos também para condutores de cobre e conexões prensadas ou isoladas, ou soldadas. Aí ele diz, ele vai além. Para conexões soldadas, multiplicar os valores de corrente por 0,70 ou os valores de seção por 1,43. Okay? Então a gente tem que fazer esse ajuste caso a nossa conexão seja soldada. Perfeito? Vamos avante. A seção mínima do condutor pode ser determinada
para uma corrente de curto-circuito particular, através da equação. Agora a gente já está vendo a segunda metodologia. A gente já viu que a primeira metodologia desse primeiro subcritério era uma metodologia gráfica. Agora a gente está diante de uma metodologia analítica. Através de equações eu consigo dimensionar essa seção, tá? Para uma determinada situação particular de curto-circuito. Insisto mais uma vez. Então a gente pode utilizar esta equação aqui, pessoal, se o nosso material for o cobre. Se o material for alumínio, esta outra equação modifica alguns valores. Aqui nós temos esse fator 0,340, aqui ele muda para 0,221. E dentro aqui do log, nós temos esses fatores de 234 para o cobre, 228 para o alumínio. As outras variáveis são todas iguais, tá certo? O tempo de atuação da proteção, a corrente em quiloamperes do curto-circuito, tá certo? TF e TI são as características de tempo máximo para exposição ao curto-circuito, dependendo do tipo de isolação. E aqui o TI é o tempo de operação para serviço contínuo. Então, em outras palavras, se eu estou falando aqui não diz respeito ao material, mas sim à isolação. Então, se eu estou falando de PVC, esse valor aqui de TF vale para os dois, tá certo? TF e TI vale para os dois igualmente. Então, esse valor de TF para PVC vale 160 graus Celsius e o TI vale 70. Para os outros, EPR e XLPE, o EPR normal, tá certo? O convencional, não é o 105. Então, para o EPR e XLPE, isso aqui vale 250 o TF, 250 graus Celsius, e o TI 90 graus Celsius, porque é a temperatura de operação de serviço contínuo. Para o EPR 105, então, esse aqui não muda, a exposição ao curto-circuito continua sendo 250 graus Celsius, né? A temperatura máxima que ele suporta, porém, a temperatura para operação de serviço contínuo é igual a 105 graus Celsius. Ok? Então, ele mostra aqui uma legenda, onde ele diz que é corrente simétrica de curto-circuito, ok? Em quiloamperes. Tempo de eliminação do defeito, ou seja, o tempo de atuação da proteção. Temperatura máxima de curto-circuito, suportada pela isolação. E a temperatura máxima admissível pelo condutor em regime normal de operação. Perfeito? Então, são essas as variáveis presentes nestas equações, que são bastante semelhantes. Muda de acordo com o material, né? Você tem um condutor de cobre, toma esta equação, você tem um condutor de alumínio, utiliza esta. Ambas me fornecem o resultado em milímetros quadrados. Vamos avante. E é só mais para a gente lembrar, tá certo? Aqueles TI e TF. TI é a temperatura máxima para serviço contínuo do condutor, e o TF, temperatura limite do curto-circuito para esse condutor, e isso aqui varia com o tipo de isolação. Vamos fazer aqui um rápido exercício, pessoal, a título de fixação, tá certo? Uma coisa bem simples. Então ele diz, considerando-se que numa determinada situação foi utilizado um condutor de 25 mm², XLPE, isolação, e aí ele lembra que a temperatura de operação 90 graus Celsius, para um tempo de eliminação de defeito realizado por fusível, correspondente a 0,5 segundos, 500 milissegundos, e uma corrente simétrica de curto-circuito igual a 4 kA no extremo do circuito. Determinar se esta seção está adequada para estas condições de curto-circuito. Então, primeiro método, vou utilizar o analítico. Aqui a gente ainda está vendo o primeiro subcritério, ok, pessoal?
A limitação da seção, né? Seção mínima, o cálculo da seção mínima para uma condição de curto-circuito particular. Bom, vou utilizar esta equação, por se tratar de condutor de cobre, isolação XLPE, tá certo? E aí ele já falou todas as informações que a gente vai precisar, tempo de atuação, valor da corrente de curto-circuito e as constantes TF e TI nós já conhecemos, por se tratar da isolação XLPE. Vou substituir os valores, tenho aqui 0,5 segundos, tenho aqui os 4 kA. Observem que essa informação aqui da corrente por circuito, a gente já entra em kA, porque essas variáveis aqui, elas apresentam esses valores porque já foi considerado, você entra com os valores em kA. 250 e 90, tá certo? Temperatura máxima durante o curto-circuito, aqui temperatura máxima de operação. E aí eu chego a uma seção correspondente a 19,9 mm². Lembrando que isso é uma seção, é a seção transversal, a área da seção transversal mínima. Bom, comercialmente superior a esta é o próprio 25 mm². Então, de acordo com esse critério, o condutor de 25 mm² satisfaz. Agora a gente vai utilizar a segunda metodologia, a metodologia baseada nos gráficos, nas curvas fornecidas pelo fabricante, certo? Então, vou aqui calcular o número de ciclos, tempo de atuação 0,5 segundos, um ciclo vale 16,667 milissegundos, isso aqui fica em aproximadamente 30 ciclos. Bom, tomo aqui os 4 kA de curto-circuito, essa informação que foi fornecida. Chego aqui aproximadamente 30 ciclos, pessoal. E aí, baixo essa informação. Aproximadamente aí você teria uns 20 mm², né? Então a gente tem que sempre tomar o imediatamente superior. Então aqui 25 mm², ou seja, as duas metodologias convergiram. Bom, meus caros, seguindo aqui com o método 3, né, critério da capacidade de curto-circuito, a gente agora vai estudar o segundo subcritério, a limitação do comprimento do circuito em função da corrente de curto-circuito fase terra. Então a ideia aqui é a gente analisar qual é o comprimento máximo que o circuito deve ter a partir da proteção. Então tem uma proteção a partir da proteção até a carga, até a ponta, né? Que comprimento máximo esse circuito pode ter para que não comprometa a atuação da proteção quando da ocorrência de um curto-circuito. Em resumo, é isso aí. Ele diz: o comprimento de um determinado circuito deve ser limitado em função da atuação do dispositivo de proteção para o andar da corrente de curto-circuito fase terra no ponto de sua instalação. Bom, seguindo aqui com a nossa metodologia, nós mostramos a equação que nós usaremos para fazer o cálculo, né, a determinação do comprimento máximo que o circuito deve ter a partir da proteção até a carga, até a ponta, ok? E já falamos para vocês as variáveis presentes nessa equação, é um método analítico. Então, esse valor será fornecido em metros, ou seja, o valor que essa equação me retornar já será em metros. Aqui nós temos o VFF, que é a tensão de linha, no nosso caso aqui 380 volts, né, na baixa tensão. Esse valor deve ser fornecido em volts mesmo. Embaixo, IFT é a corrente máxima de curto-circuito fase terra. E esse valor deve ser fornecido em amperes, diferente lá da primeira metodologia, né, do curto-circuito mesmo, que você fornecia o valor em quiloamperes, né, além de você colocava raiz quadrada do tempo de atuação, etc. Você fornecia o valor da corrente por circuito em quiloamperes, mas nessa equação ele entra em amperes. Esse ZMT é a impedância em ohms do circuito a montante, ou seja, digamos,
desde o QGBT, quadro geral de baixa tensão, até a barra onde está instalado o dispositivo de proteção que vai proteger a nossa carga, certo? Então, até o quadro de distribuição mais próximo da nossa carga. E, por último, aqui embaixo nós temos a impedância, esse ZJP é a impedância ajusante, ou seja, desde a barra de proteção, desde do local onde é instalada a proteção da nossa carga até a carga propriamente dita. Ok? Então, é sobre esse comprimento, é sobre o comprimento desse circuito que nós estamos falando. Tá? Essa equação vai nos retornar o comprimento máximo desse circuito, o circuito ajusante, desde a proteção até a carga. Só que tem um detalhe. Esse valor, pessoal, a gente vai entrar nesta equação com esse valor em miliohms por metro. É diferente da impedância montante. A gente já entra em ohms. Aqui embaixo, miliohms por metro. Porque aqui a gente vai precisar de uma tabela fornecida pelo fabricante. Geralmente eles fornecem as tabelas de impedância, sequência positiva, sequência zero, sempre resistência e reatância em miliohms por metro. Perfeito? Vamos adiante. Aqui nós temos uma equação. Aqui nós temos um exercício, só para a gente já finalizar nossa aula. E ele diz o seguinte: determinar o comprimento máximo de um circuito que alimenta um motor de 40 CVs, 380 volts, 4 polos. Sabemos que a corrente de curto-circuito fase térrea no CCM, que assegura o disparo da proteção do fusível em 200 milissegundos, é igual a 500 amperes. Então, para uma atuação em 200 milissegundos, uma atuação até um pouco lenta, né? Mas também de se esperar um fusível, o elemento de proteção. Então, a corrente aí seria 500 amperes, a corrente de curto-circuito fase térrea. A impedância do sistema, desde a fonte até o referido CCM, é de 0,014 mais J 0,026 ohms. Então, aí eu já tenho a impedância montante. Os condutores são isolados em PVC e estão instalados em eletroduto no interior da canaleta fechada, com dimensão de 30 por 30 centímetros. O comprimento do circuito terminal do motor é de 50 metros. Valor do fator de potência, 0,88. Rendimento, 90%. Temperatura ambiente, 35 graus Celsius. Admitir que a tensão máxima é igual a 2% desse trecho. O comprimento do circuito terminal do motor é igual a 50 metros. Então, circuito terminal, 50 metros. A gente vai lá. Primeiro método, capacidade de condução de corrente ou ampacidade. A gente vai testar os 3 métodos e vai ver qual é o dimensionamento desses condutores, de acordo já com os 3 métodos que nós estudamos até agora, pessoal. Então, conversão da potência em CV para kW, tensão de linha, fator de potência e rendimento. Me resultou aqui numa corrente de aproximadamente 56,5 amperes. Vou corrigir essa corrente, aqui é a corrente de carga, ou corrente de projeto, né? Então, o único método de correção, o único fator de correção que nós utilizaremos é o da temperatura, ok? Os outros, vamos considerar todos unitários. Vamos considerar unitário o agrupamento de circuitos, porque só existe um circuito, então ele já seria unitário. Vamos considerar também a resistividade térmica do solo unitária. Vamos considerar aquele valor padrão de resistividade de 2,5. Ok? Então, chegaríamos a essa corrente corrigida de 60,1 amperes. Recorrendo ao nosso método de referência, já observaremos que é esse aqui, o B2, tabela 36, método B2, 3 circuitos carregados, 62 amperes, supera a nossa corrente corrigida, então uma bitola correspondente a 16 milímetros quadrados. Isso aí foi a bitola que o método da ampacidade nos retornou. Agora a gente vai para a queda de tensão, é o segundo critério. Já colocamos aqui nosso equacionamento para o circuito trifásico, substituímos os valores. Eu não fui
no fabricante, nos dados do fabricante, para ver um valor mais específico da resistividade, certo? Eu simplesmente peguei aquele valor conservador, que a gente já falou para vocês, né? Uma aproximação sobre 56. O comprimento do condutor 50 metros foi dado e o valor da corrente de carga 56,48. 2% é a queda máxima, e aqui a tensão de linha de circuito, me resultou em 11,5 aproximadamente milímetros quadrados de seção, de área da seção transversal. Bom, o comercial imediatamente superior, né, a seção comercial imediatamente superior corresponde também a 16 milímetros quadrados. Então, dois métodos já convergiram para os 16. Agora vamos para o terceiro. Critério de curto-circuito, nós sabemos que ele se divide em dois. Então, temos que analisar primeiro a capacidade de corrente de curto-circuito. Vou aqui analisar pelo método analítico, certo? Substituindo tempo de atuação em segundos, corrente de curto-circuito em quiloamperes, o condutor é de cobre, então vou tomar essa equação, e isolação em PVC. 160, temperatura máxima de curto-circuito, e operação em serviço contínuo de 70 graus. Resultou numa seção baixinha. Tá? Corrente de curto-circuito baixa, então resultou numa seção baixinha. Então, imediatamente superior a essa seção, nós temos 2,5 milímetros quadrados. Então, esse método já perdeu, né? Porque os outros dois já convergiram para já apontaram, digo melhor, eles não precisam convergir, mas já apontaram para uma seção superior a esta. Ainda o terceiro método, mas agora o segundo subcritério, comprimento máximo do circuito. Vamos ver que comprimento máximo eu poderia ter. Ele já amarrou que o comprimento é 50 metros, daí você já sabe, né? Então vamos lá, tomando aqui a equação que a gente viu há pouco, analisando todos os critérios anteriores, os condutores de fase, eles teriam uma bitola igual a 16. Então, é justamente essa bitola que eu vou considerar para fazer o cálculo da impedância, né? Através da informação que a tabela do fabricante vai me retornar. Então, eu tenho aqui a tabela, 16 milímetros quadrados de seção, eu tenho essa resistência aqui ó, em milhão por metro, e essa reatância também em milhão por metro. Vou jogar diretamente na equação anterior que a gente tinha mostrado para vocês. Tensão 380 volts, corrente de curto-circuito em amperes, impedância já tinha sido dada, esta aqui de cima, ó. Impedância montante, só fiz o cálculo do módulo, né? E a impedância ajusante eu também tirei da tabela e fiz o cálculo do módulo, joguei aqui. Essa daqui é a diferença entre essas duas informações, é que isso aqui já está. Essa informação da impedância a montante já é fornecida em ohms e impedância ajusante em miliohms por metro, tá certo? Então tem esses fatores aqui que fazem a conversão. Então cheguei a um circuito de aproximadamente 139 metros. Então tá folgado para mim. Então tá tudo certo. O comprimento de 50 metros desse circuito terminal tá super dentro, tá certo? É super adequado, está dentro do limite máximo para o circuito desta carga para essas condições de curto-circuito. Se a gente mudar as condições de curto-circuito, evidentemente esses valores aqui mudarão. Ok, pessoal? Então, para finalizar, a gente conclui que para essas condições de área da seção do condutor de 16 milímetros quadrados, o circuito terminal poderá ter comprimento de até 139 metros aproximadamente. Então, as condições estão adequadas neste exemplo. Ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima.